Muito boa tarde a todos e sejam bem-vindos ao webinar sobre o modelo SOAP para registro de consultas da LinkedCare. Eu sou a Joana Bento, faço parte da equipa de suporte e formação da LinkedCare e é por isso que estarei hoje convosco nesta apresentação. E antes de avançarmos, gostava aqui apenas de destacar algumas questões. Antes de mais, indicar-vos que a aplicação que vão ver aqui nesta demonstração é exatamente igual à vossa, mas trata-se da nossa aplicação de testes, portanto não estou a trabalhar com pacientes nem com dados verídicos, são dados fictícios. Dizer-vos também que o caso clínico que vos vou aqui mostrar tem o propósito de realmente vos dar a conhecer as ferramentas, mas não de ser um caso clínico real. Portanto, se virem alguma informação que vos faça menos sentido, o objetivo não é esse, é sim, através deste exemplo, perceberem de que maneira podem adequar a aplicação à vossa prática médica. E para terminar, chamar também a atenção para a janela de chat que alguns de vós já utilizaram no canto inferior esquerdo, onde vos convido a deixarem as vossas questões ao longo da sessão, algum comentário que queiram fazer e no final teremos então a oportunidade de discutir essas mesmas questões e essas vossas dúvidas. Relativamente a este webinar, então, o principal objetivo será simular uma consulta presencial utilizando o modelo SOAP. Dentro do modelo SOAP, perceber de que maneira podemos criar e gerir as patologias do paciente, avaliar também os benefícios da ligação ao paciente, portanto, perceber o que é que está partilhado e de que maneira é que isso nos pode ser útil, e aceder ao histórico do paciente em consulta, portanto, a todos os registros que vamos fazendo ao longo do tempo e que podemos aqui consultar para tomar uma decisão mais informada. Muito bem, então vamos aqui passar à aplicação. Creio que já a estejam a ver neste momento. Se entretanto surgir alguma dificuldade com o som ou com a imagem, eu peço também que me vão avisando e dentro do que for possível tentarei aqui ajustar essas dificuldades se surgirem. Muito bem, estamos então aqui na gestão de pacientes, na lista de pacientes e para darmos início à consulta vamos ter de selecionar o nosso paciente, clicar então aqui em consulta e escolher a opção presencial. E estamos neste momento com o nosso modelo SOAP. Antes de entrar aqui em detalhes, eu queria fazer uma visita muito rápida por todos os elementos do SOAP, também para vos contextualizar. Portanto, aqui no topo temos os dados biométricos e vitais. Estes campos podem ser completados apenas em consulta, não são obrigatórios, portanto, adicionam a informação se a considerarem útil, mas realmente já vão perceber que completando esta informação têm depois a oportunidade de verificar os resultados de uma forma muito intuitiva e por isso a nossa recomendação é que sempre que possível efetivamente a completem. Depois temos aqui do lado esquerdo os itens, neste momento está vazio, mas verão ao longo desta consulta que vão aparecer aqui alguns registros listados, portanto toda a informação que vamos buscar a estes menus, a qualquer um destes menus. No centro temos então os 4 campos do SOAP, o subjetivo, objetivo, avaliação e plano. Todos estes campos são de escrita livre e sem limite de caracteres, portanto o objetivo é que possam realmente incluir toda a informação e todas as notas que considerarem pertinentes sobre esta consulta. E finalmente à direita temos a lista de patologias ou de problemas do paciente, neste caso já aqui temos alguns exemplos de problemas adicionados, diagnosticados, e já vamos também perceber como é que se criam novos e como é que se hierarquiza esta informação. Bem, já temos então o nosso paciente na consulta, no consultório, e podemos então começar aqui a completar esta informação. Portanto, em conversa com o nosso paciente, percebemos que ele nos procurou para esta consulta para nos pedir ajuda para deixar de fumar, portanto, será aqui o tema central nesta nossa consulta, e aqui podemos ir então colocando essas informações. Foi-nos dizendo que fuma desde os 16 anos e que está neste momento com uma média de 1 maço por dia, portanto poderia continuar por aqui afora a adicionar tudo o que achasse importante. No exame objetivo, complementando também um pouco o que está lá em cima, vou colocar um exemplo do mesmo género, portanto coisas que resultam da conversa com o paciente e do que lhe vamos perguntando. Podemos sempre corrigir, se nos enganarmos em alguma coisa, apagar, voltar a adicionar. E aqui, antes de fazermos uma avaliação, e é aqui que efetivamente se começam a ver os proveitos da forma como nós construímos o SOAP, uma avaliação só no momento da consulta às vezes pode não ser suficiente, podemos precisar de ter em conta algum tipo de informação adicional. E aqui interessa-me particularmente perceber se existe algum antecedente, pessoal ou familiar do paciente, que me dê aqui algum tipo de pista, que me dê alguma informação adicional. E, portanto, eu vou procurar realmente essa informação aqui no menu Problemas e perceber se há alguma coisa que me seja útil. Quando entro neste primeiro separador estão os problemas do paciente, neste caso é exatamente o mesmo que vemos nas patologias lá atrás, como vos mostrei há pouco.
Mas se eu vier aos antecedentes, tenho então os antecedentes pessoais e familiares do paciente. Neste caso apenas temos um familiar registado e diz-nos que o pai deste paciente sofreu de neoplasia maligna de brônquio ou pulmão. Podemos saber ou não se tem alguma relação com o tabagismo, neste caso, mas sendo aqui um tema que acaba por estar associado, então eu quero considerar esta informação nesta consulta e para isso basta clicar aqui em SOAP e não sei se repararam, mas este registro passou a constar aqui dos itens. Uma chamada de atenção aqui para a forma como esta informação é apresentada, tal como perceberam assim que eu cliquei no menu Problemas, foi aberta uma gaveta com esta informação. Portanto, nunca se perde o contexto do SOAP, nunca se perde a informação que está a ser adicionada e o que vemos é uma gaveta, portanto, uma janela que se abre por cima do SOAP e que nos mostra e nos permite interagir com a informação que precisamos de consultar. Neste momento, já retirei o que pretendia desta gaveta e, portanto, posso simplesmente fechá-la e volto exatamente ao contexto onde estávamos. Se eu terminasse a consulta agora, este antecedente ainda não estava considerado no SOAP, portanto ainda não ia estar visível no resumo da consulta. Se eu quiser que ele conste no resumo e, portanto, se eu quiser adicionar algum campo, o que terei de fazer é clicar aqui na seta e escolher o campo onde o pretendo adicionar, ou então utilizar o atalho, que será arroba, neste caso. Eu venho ao campo avaliação, escrevo arroba, e neste momento estão a ser listados todos os tópicos que estão nos itens, neste caso é só um, mas também todos os tópicos das patologias. Portanto, eu posso querer, por algum motivo, mencionar uma destas patologias que já foi diagnosticada no passado, mas que me faz sentido referir agora para fazer algum tipo de nota. No meu caso, o que eu pretendo é mencionar o antecedente, portanto, simplesmente vou selecioná-lo. Ele passa a constar, então, deste campo do SOAP. Já agora, para vos criar também aqui uma certa forma de memorizar esta informação, aqui antes dos itens temos a arroba, portanto já percebemos que quando adicionamos arroba nos campos do SOAP, vamos ter acesso a esta informação. E mais logo vamos perceber também que quando escrevemos cardinal, tal como está aqui antes das patologias, temos a oportunidade de adicionar novas patologias. Portanto, os símbolos estão aqui com este propósito também de vos fazer recordar de que maneira os podem utilizar. Muito bem, já verifiquei aqui o antecedente e na conversa com o paciente começo a perceber que talvez seja necessário algum apoio do ponto de vista de medicamentos para conseguir aqui cumprir este desafio de deixar de fumar e, portanto, posso aproveitar já para ver se existe eventualmente alguma alergia medicamentosa que eu deva ter em conta na prescrição que provavelmente farei mais logo. Então, para isso, basta-me vir ao menu das alergias, mais uma vez vai ser aberta uma gaveta com esta informação, cá está ela, e eu posso aqui rapidamente perceber que alergias é que tem, com que episódios, portanto há logo aqui uma série de detalhes. Vejo aqui várias alergias medicamentosas, entre as quais uma alergia a um princípio ativo que habitualmente também é utilizado em tratamentos antitabágicos ou para quem pretende deixar de fumar. E portanto é uma informação que eu posso aqui ter em conta porque se realmente for necessária uma prescrição, talvez esta não seja a melhor alternativa e pode-me levar aqui a procurar um plano B, digamos assim. Portanto eu vou então adicioná-la ao SOAP. O mecanismo é exatamente o mesmo, estou numa gaveta, clico em adicionar ao SOAP, tenho todas as informações que necessito, fecho a gaveta e agora esta informação voltou a estar listada nos itens. Portanto, o processo é exatamente o mesmo, desta vez vou clicar na seta, quero que esteja na avaliação e neste momento a informação já lá está. Portanto, eu não sou obrigada a fazer com que os itens passem para os campos do SOAP, podem simplesmente ficar ali para me organizar. Se quiser que eles passem, basta então arrastá-los desta forma e eles passarão a constar no resumo da consulta. Bem, agora já estou bastante mais informada sobre o histórico do paciente, sobre problemas que estão aqui associados, estou então em condições de efetuar o diagnóstico ou de confirmar aqui uma determinada patologia. E como vos disse há pouco, para adicionarmos um novo problema, podemos clicar então, ou escrever neste caso cardinal, e agora, escrevendo os primeiros 3 caracteres, a aplicação inicia automaticamente a pesquisa na lista do código ICD-9. Portanto, eu não necessito de escrever, imaginem que é uma patologia com vários nomes, várias palavras, eu não necessito de escrever por completo, posso adicionar apenas parte da designação ou partes de várias palavras e vamos então assim agilizando a pesquisa e diminuindo os resultados. E é exatamente isso que eu vou fazer. Com estes 2 inícios, digamos assim, de designação, eu já tenho aqui 4 resultados e efetivamente um deles é o que corresponde àquilo que eu procuro. Portanto, vou selecioná-lo e neste momento então o problema está adicionado tanto a este resumo de consulta como ao histórico do paciente. Como se aperceberam, assim que eu adicionei esta informação, ele ficou automaticamente listado em outros problemas.
mas não tem obviamente de ficar aqui, não é? Nós podemos perfeitamente hierarquizar os problemas do paciente, alterar aqui o local onde eles estão listados e, portanto, eu considero então que isto é um problema principal, basta-me arrastá-lo para cima e posso até associar um problema a este. Portanto, se eu colocar aqui a hipertensão, dá-nos então a ideia que há alguma associação entre estas duas patologias. Posso eventualmente adicionar uma nota também no I, ou indicar que as cefaleias já são um antecedente, por exemplo. Se tentar fazer isto, neste caso não vai ser possível porque eu já indiquei que é um antecedente. Portanto, se eu numa consulta anterior defini que é um antecedente, não faz sentido agora voltar a dizer que é um problema. Eventualmente poderia voltar a adicionar essa informação noutro local. Portanto, quando virem este problema, não é necessariamente um erro, é apenas um alerta. Posso agora puxar outro para aqui, só a título de exemplo. Outra questão relativamente às patologias. Eu posso ter agora codificado este problema, mas perceber ao longo da conversa e da consulta que não é bem este o diagnóstico, ou que se calhar há uma designação que seja mais apropriada. Então, eu no contexto desta consulta, portanto na consulta onde diagnostiquei este problema, posso perfeitamente eliminá-lo deste histórico. E temos aqui 3 níveis distintos para eliminar esta informação. A primeira hipótese é vir aqui ao campo do SOAP onde está o problema e simplesmente eliminá-lo. E neste caso ele não vai constar do resumo desta consulta, mas permanece no histórico do paciente. Portanto, ainda estamos aqui a ver o problema. Outra opção será eliminá-lo daqui desta lista de patologias. E neste caso, se não apagarmos do campo do SOAP, ela permanece no resumo desta consulta, mas já não está no histórico do paciente. E a terceira hipótese será naturalmente apagar dos dois lados, portanto não fica nem no campo do SOAP, ou seja, nem no resumo da consulta, como também não fica no histórico do paciente e aí deixa de haver qualquer tipo de registro desta patologia. Eu vou só adicioná-la novamente para podermos aqui completar o exercício. Isto também para perceberem que se eventualmente apagarem, mas voltar a fazer sentido, podem sempre retomar aqui a inserção que tinham feito. Muito bem, aqui relativamente à avaliação, tenho aparentemente tudo aquilo de que necessito e queria apenas aqui mostrar-vos mais uma questão relativamente aos registros que podemos consultar. Como já perceberam, qualquer uma da informação que consta aqui dos menus desta coluna, do lado esquerdo, pode ser consultada em SOAP. O mecanismo é sempre o mesmo, abrem uma gaveta, consultam ou adicionam inclusivamente o que pretendem e fecham a gaveta, mas agora eu gostaria de vos chamar a atenção para a importância da ligação ao paciente. Portanto, eu médico, estou ligada, eu médica neste caso, estou ligada a este paciente que está comigo em consulta e isso significa que estamos a partilhar, estamos a colocar dados em comum. E que dados são estes? São os biométricos e vitais, que vimos lá em cima, e também a medicação. Portanto, o que isto significa é que sempre que eu adiciono esta informação do meu lado, o paciente vai vê-la refletida na sua aplicação, MyLinkedCare, e vice-versa. Portanto, imaginem que se pedem ao paciente que diariamente registre a sua pressão arterial por algum contexto do tratamento que está a fazer, então eu vou ver essa informação refletida em tempo real do meu lado e não necessito de aguardar, por exemplo, pela consulta seguinte para ter essa informação. Aproveito já agora para vos mostrar aqui o menu dos biométricos. Neste momento eu estou apenas a ver os registros inseridos por mim e mesmo assim já tenho bastante informação, portanto já tenho aqui o gráfico que me dá uma visão mais alargada e da tendência no fundo destes registros, mas se eu clicar cá em cima em paciente e outros médicos, isto significa neste momento que estou a ver toda a informação disponível. Portanto, estou a ver aqui eu adicionei, aqui o meu paciente adicionou e aqui outros médicos a quem o paciente está ligado e que utilizam a LinkedCare adicionaram. Rapidamente conseguimos perceber quem é que fez o quê. Portanto, com este ícone, espero que esteja bem visível, com este ícone eu percebo que são os dados que eu adicionei com a respectiva data. Se virmos este, já significa então que foram outros médicos a adicionar esta informação. E se virmos este, significa que foi o paciente que colocou estes dados. Portanto, sabemos sempre quem é que é o responsável, no fundo, pela informação que estamos a ver, e isso também nos dá, obviamente, outra segurança e outra credibilidade à informação que estamos aqui a consultar. Portanto, a ligação tem este benefício, não é? Por um lado, ajuda-vos a ter uma informação mais completa e mais rigorosa do estado clínico do paciente. Por outro, dependendo do caso, e não estou aqui a sugerir que o façam, mas dependendo do caso, pode até justificar
abdicarem desta avaliação inicial na consulta e, portanto, vai-vos ajudar a gerir o tempo e a dedicar efetivamente mais tempo ao contacto com o paciente, se considerarem que têm dados suficientes a este respeito. Mais uma vez, fechamos a gaveta. E já agora chamar-vos a atenção também para o facto destes dados, os biométricos e vitais em particular, só poderem ser adicionados em consulta ou então pelo paciente, do lado do My Linked Care. Portanto, é a única forma. A visualização pode ser feita a qualquer momento, mas a inserção só é possível aqui, mesmo em contexto de consulta, onde agora estamos. Muito bem, parece-me que a avaliação está concluída em função daquilo que sei do paciente e do que tenho estado a perceber nesta consulta e, portanto, posso começar a trabalhar aqui no plano. Vou adicionar apenas mais uma nota. Poderia colocar aqui outra vez tudo o que fosse necessário. Como disse há pouco, parece-me aqui pertinente, nesta primeira fase, ajudar o paciente com medicação para, no fundo, promover aqui esta desabituação do tabaco e, portanto, venho à prescrição, inicio uma nova receita, vai ser aberta, como todos os outros registros, numa gaveta. Na pesquisa posso então colocar aquilo que estou à procura. A regra da pesquisa é exatamente a mesma, inicia-se a partir dos 3 primeiros caracteres e, portanto, não tenho de escrever tudo. Escolho aqui o medicamento que estou à procura. Posso, por exemplo, alterar o número de vias e vou colocar uma posologia. Assim que eu começo a escrever, a aplicação mostra-me as posologias que já estão criadas com esta designação. Se nenhuma delas me interessar ou for adequada, eu posso simplesmente continuar a escrever e assim, neste caso até já cá estava, se não estivesse, podia continuar a escrever e ficaria então a posologia associada a esta prescrição. Vou então criar a prescrição, comunicá-la à SPMS e agora não preciso de aguardar pela validação das receitas. Posso simplesmente fechar a gaveta e continuar o meu trabalho, continuar a ver alguma informação. Portanto, não estamos dependentes aqui desta comunicação com o serviço externo e isto não nos impede nunca de continuar aquilo que estamos a fazer. Neste caso até foi bastante rápido e podia simplesmente clicar em imprimir e julgo que estejam agora a ver a receita, portanto, na versão que seria impressa e isto rapidamente era entregue depois ao paciente. Voltando aqui à aplicação, portanto, agora temos mais uma informação nos itens, tudo o que é feito também é listado aqui, portanto, eu vou dizer mais uma vez que quero este medicamento no plano. Para concluir e para vos mostrar também aqui a prescrição de MCDTs, vamos prescrever aqui um raio-x só para verificarmos a situação dos pulmões, perceber se já há alguma situação de alarme. Portanto, abrimos uma prescrição novamente, neste caso de exames. Eu repito a minha pesquisa, escolho o exame, a lateralidade, eventualmente se fizer sentido, poderia aqui adicionar alguma nota extra e vou mais uma vez prescrever. Portanto, aqui veríamos novamente o PDF, não há necessidade neste momento. Fechamos a gaveta e temos mais o item para inserir no plano. Portanto, como viram, o interesse é realmente que esta informação circule de uma forma fluida, que possam rapidamente consultar tudo o que é externo ao SOP sem perderem tempo, sem perderem o contexto. E depois tem ali a lista dos itens que podem gerir da forma que vos for mais conveniente, se entenderem utilizar muito bem. Se não vos for necessária a informação que está ali, então quando terminarem a consulta, ela não estará registada em lado nenhum, caso não a tenham colocado no SOP. Neste momento, então, tenho toda a informação que necessito sobre a minha consulta, não há nenhum dado adicional que me faça aqui sentido acrescentar e, portanto, poderei terminá-la. E vou clicar em terminar consulta, confirmo que pretendo terminá-la, volto à lista de pacientes e agora, a qualquer momento, tenho a oportunidade de consultar tanto o resumo desta consulta como de todas as outras que possam já ter ocorrido. De que forma? Basta clicar aqui no menu consultas, estão todas listadas, todas as que ocorreram com este paciente. Eu vou escolher a última, portanto, a que acabámos de fazer, e aqui rapidamente tenho acesso a tudo o que foi registado nesta consulta. Se o texto for inserido em escrita livre, digamos assim, sem acesso a nenhuma ferramenta de especial, então ele está aqui exatamente como eu escrevi, mas eu quero chamar acima de tudo a vossa atenção para os tópicos que estão destacados a amarelo. Portanto, como veem, é perfeitamente conciliável uma escrita livre com a utilização de qualquer uma das ferramentas que vos mostrei. E qual é o interesse destas ligações que vos estou aqui a salientar no momento? O interesse é que, como utilizamos
aqui as ferramentas de codificação, de registro. Isto faz com que nós tenhamos a oportunidade de acompanhar, no fundo, a evolução de cada um dos registros. O que é que eu quero dizer com isto? Se eu clicar aqui em problema, neste momento dá mais informações sobre, neste caso, o antecedente, sobre o antecedente que eu vi. Se eu clicar no episódio alérgico, tenho todos os detalhes que são conhecidos sobre este episódio alérgico. Portanto, eu não preciso de voltar ao menu alergias, de perceber qual é a alergia, de ver se tem algum contexto, não é necessário, porque em cada consulta que eu mencionei esta referência, nesse registro há uma ligação direta que me vai permitir aqui agilizar também a verificação desta informação. O mesmo se referia aqui a este problema, portanto temos a data em que foi criado e que ações ocorreram sobre este problema, mas se eu mencionar agora em consultas sucessivas, então veremos aqui as várias datas onde há registros e percebemos rapidamente quando é que precisamos de o referir, quando é que precisamos de fazer alguma alteração, e isto, mais uma vez eu reforço que está disponível no resumo de cada consulta para a qual utilizamos este tipo de ferramentas que vos estive a mostrar. Antes de terminarmos, queria apenas fazer aqui uma ressalva. Houve alguns dos detalhes, nomeadamente a prescrição, que eu passei assim de uma forma mais simples, porque também não queria tornar esta apresentação demasiado longa e fugir ao tema, mas nós já temos bastante documentação sobre todas as funcionalidades da aplicação, nomeadamente webinars que ocorreram no passado. Sobre a prescrição já temos vários e, portanto, eu gostava também de vos convidar, se tiverem curiosidade ou alguma dúvida que tenha ficado, a verificar essa informação. E de que maneira o podem fazer? Aqui no menu Ajuda, vão diretamente ao centro de ajuda através do primeiro tópico, podem eventualmente sugerir-nos funcionalidades, alguma expectativa que tenham relativamente à aplicação e percebem também em que horário estamos disponíveis para falar diretamente convosco, quer por telefone, quer por chat, portanto têm aqui todas as indicações que necessitam. E neste momento estou então disponível para esclarecer as vossas questões, vou aqui consultar a janela de chat porque já vejo aqui alguns comentários. Muito bem, Dr. Hugo Paiva, relativamente à sua dúvida, na altura em que esta funcionalidade foi construída, o feedback que tivemos da parte dos médicos que nos aconselharam foi que sempre que um medicamento é visto como crónico, ou seja, que permite a receita tripla, idealmente então são passadas logo as 3 receitas para garantir que o paciente tem esta medicação durante mais tempo, uma vez que provavelmente tem um tratamento de longo prazo. No entanto, esta questão já foi aqui levantada também por outros utilizadores, já está inclusivamente uma sugestão registada exatamente no sentido que me fala, portanto ser uma por defeito e o médico alterar para 2 ou 3 em função das suas necessidades e, portanto, o que lhe posso dizer é que está a ser revista esta questão pela nossa equipa e se houver alguma alteração também lhe será comunicada. Relativamente aqui à questão do Dr. Augusto Sampaio. Exatamente, Dr. Augusto Sampaio, há uma questão aqui que já agora ainda bem que levantou porque eu aproveito para salientar. Eu vou só abrir uma nova consulta para vos mostrar aqui essa questão. Portanto, o facto da aplicação ser online também tem essa grande vantagem. Nós estamos permanentemente, em contexto de SOP, a guardar a informação que vai sendo atualizada. E serve exatamente para o exemplo prático que nos está a dar. Portanto, imagine que deixa uma consulta a meio e que precisa de acrescentar informação, ou que há uma falha de rede, ou que o computador se desliga. Há sempre a garantia de que esta informação está guardada e quando voltar a ligar a aplicação estará exatamente no mesmo sítio. Eu vou-vos dar aqui um exemplo, portanto vou escrever para iniciar a gravação. E como veem, este ícone aqui mudou de configuração, portanto estava a vermelho e dizia aguardar alterações e neste momento diz alterações gravadas. Isto significa que se por algum motivo eu tiver de fechar o computador, ou tiver de ficar sem rede, ou estiver em algum sítio que tenha de me ir embora rapidamente, acontece exatamente isto. Portanto, quando eu voltar a ligar a aplicação, eu estou exatamente assim, com o SOP aberto e com esta informação inserida. Portanto, se o doutor agora precisar de chegar a casa, abrir o computador e retomar esse SOP, se este ícone ficou neste estado, portanto com alterações gravadas, terá seguramente toda a informação que adicionou até o momento. Essa questão das datas, doutor, para já não é ainda possível, porque a lógica, quando construímos esta funcionalidade, tinha também aqui um pouco a ver com o rigor dos dados, portanto sempre que nós permitimos essa edição, podemos cair no risco de haver algum engano e que pode ser, de alguma maneira, fatal na consulta da informação. No entanto, eu posso considerar, obviamente, essa sugestão para partilhar com a equipa e perceber se haveria a possibilidade, também em função das regras que são aplicadas neste sentido. Muitas vezes é importante perceber isto. Há coisas que são feitas de determinada forma, porque também temos imposições externas nesse sentido. Mas vou, com certeza, guardar a informação e perceber se seria possível, então, editar a data da consulta e fazer um registro posterior ao evento.
Exatamente, doutora Paiva, pode inserir a qualquer momento, tanto no contexto de consulta como estamos agora, como a qualquer momento. Portanto, não necessita de abrir uma consulta para inserir essa informação. Para tal, basta vir então aqui às análises e dependendo da informação que tem, portanto, se é um boletim, imagino que tem o boletim digitalizado, pode simplesmente chegar aqui, criar um novo boletim e aqui faria a descrição, adicionaria o fecheiro, neste momento não tenho aqui nenhum exemplo, mas julgo que dá para perceber, e adiciona esta informação e, portanto, ela fica imediatamente no histórico do paciente. A outra opção, e se for mais útil, é vir aqui ao registro de análises e aqui tem a possibilidade de detalhar cada parâmetro, portanto, de introduzir manualmente os dados. Eu vou-lhe dar aqui um exemplo também. Portanto, quando eu faço inserir análises, neste caso, o modelo que eu estou a ver até é o modelo de análises favoritas. Portanto, se eu vier aqui a editar análises favoritas, eu posso colocar aqui os parâmetros que eu habitualmente utilizo e, portanto, sempre que eu abro a possibilidade de inserir análises, eu já vou ver este modelo e posso alterá-lo sempre que necessário. Se eu vier agora aqui tirar o colesterol, o meu modelo passa a ser só este, eu guardo e quando venho às análises já só vejo este. Vou pôr aqui uns valores mais ou menos aleatórios, também não é necessário que seja aqui muito rigoroso, podia vir aqui acrescentar outra coisa, novamente o colesterol, por exemplo, portanto o modelo não é estático, eu posso a qualquer altura alterá-lo. Vamos pôr aqui outra informação, guardamos, depois estão aqui alguns campos em falta, isto também é importante, a aplicação vai-nos sempre mostrando aquilo que de alguma maneira está em falta, para nos permitir ter a informação sempre correta. Portanto, agora, guardando aqui as análises, os registros vão ficando detalhados aqui por data. Como fiz isto em consulta? Mais uma vez, vemos o que aconteceu há pouco, portanto, fica nos itens e eu posso considerar isto no resumo. Se for fora de consulta, fica apenas aqui nestes registros. Portanto, depois podemos optar por ver da forma que nos for mais comum, podemos omitir dados. Portanto, são estas as duas formas de adicionar as análises do paciente e isto fica no histórico, efetivamente. Sempre que vier ao menu análises, tem aqui a informação que foi adicionada ao paciente. Isto também serve para os exames, portanto é exatamente a mesma questão. Se o paciente vier com o exame, pode eventualmente digitalizá-lo e adicionar diretamente. Dr. Augusto Sampaio, relativamente à sua última questão, a forma mais fácil de o fazer será adicionar essa informação eventualmente digitalizada e como documento. Portanto, não há forma de desenhar diretamente na aplicação, se era essa a sua questão, mas pode clicar aqui nos documentos, uma vez que não é um exame, não é uma análise, não é nada que se possa catalogar nos menus que temos visto, vem aqui adicionar um novo registro e aqui colocaria o fecheiro com a digitalização do que me está a indicar, pode descrever aquilo que está a adicionar e esta informação poderia ser adicionada então ao SOP, da mesma maneira que temos estado a pôr as análises e toda esta informação. Dr. Nuno Lopes, relativamente a esta partilha que está a sugerir, neste momento a informação que é partilhada, como eu fui dizendo ao longo da sessão, são os dados biométricos, vitais e a medicação. No entanto, está previsto que esta ligação possa ser aqui alargada a outro tipo de informação. Neste momento não está ainda definido exatamente qual será, porque mais uma vez implica que tenhamos um conhecimento pleno da legislação e das alterações que vão ocorrendo, mas vejo que seria interessante para si esta partilha destes dados em concreto e, portanto, estará obviamente registada essa sua necessidade. Dr. José Lemos, relativamente à questão que me está a colocar sobre o upload de exames, efetivamente, quando adiciona um exame como se fosse um boletim, portanto uma digitalização, vai carregá-lo a partir do local onde o tem guardado. Portanto, suponho que, se é essa a questão que me está a fazer, é de facto possível. Basta virmos aqui aos exames e fazer um novo registro, a descrição do que é necessário e quando vimos aqui carregar o fecheiro, vamos então buscá-lo ao local onde o temos guardado. Se está a falar, por exemplo, de uma Dropbox ou de um Google Drive, como tem a versão também instalada no computador, não sei se é o seu caso, estamos a puxar diretamente do computador e, portanto, não haverá qualquer entrave nesse sentido, a informação fica registada no histórico do paciente. Dr. Augusto Sampaio, respondendo aqui à sua questão, acaba por ser um pouco o que estava a indicar há pouco. Portanto, neste momento, a ligação está circunscrita a dados biométricos e vitais e à medicação. A medicação significa que se o doutor está em consulta, por exemplo, e faz uma prescrição ao seu paciente, se estiverem ligados, o paciente vai ver qual foi o medicamento que foi prescrito,
se tem alguma posologia associada, eventualmente, ou alguma referência. Da mesma forma, ao contrário, se o paciente adicionar um medicamento que tomou no passado, mesmo que o doutor não o tenha prescrito, vai ver essa informação é refletida do seu lado. E a lógica é exatamente aquela que vimos há pouco, portanto, está indicado com o respectivo ícone quem é que adicionou e é perfeitamente circunscrito, não há informação partilhada para além daquela que estamos a comunicar neste momento. Portanto, é apenas isto que é colocado em comum, não é visto o SOAP, não são vistos os registros extra que são adicionados, nem de um lado nem do outro, portanto é só mesmo esta informação para já. Agora está obviamente previsto que possa ser alargado a outras informações e nessa altura seguramente e com toda a certeza, só assim é que pode ser, serão informados de que tipo de informação é que está a ser partilhada para terem também consciência do que é que consiste esta ligação. Neste momento posso lhe garantir que são apenas estes dados. O doutor partilha sempre com o paciente, nunca pode partilhar com outro colega. O que acontece é, se o seu paciente estiver ligado a outro médico, indiretamente essa partilha está a ser feita. Portanto, o doutor partilha com o paciente, mas o paciente está a partilhar a totalidade com outro médico. Portanto, indiretamente, o outro colega, se utilizar a link de care e se estiver ligado ao mesmo paciente, está a colocar essa informação em comum também. Entretanto, à medida que esta questão se for complexificando, obviamente também entraremos num sistema de permissões, eventualmente, a perceber quem é que vê o quê. Neste momento, como é uma estrutura relativamente simples, não chegamos ainda a esse nível, mas como vos digo, isto são alterações estruturais, alterações de fundo, que nunca podem ser implementadas sem serem devidamente informados. E, portanto, com o tempo, veremos aqui os frutos das alterações que têm sido feitas e serão seguramente comunicadas a tempo e de forma eficiente. O doutor tem uma lista de pacientes comuns, comum neste caso. O que acontece é que vai ter então 3 locais de consultório, até por uma questão de agenda e para gerirmos a prescrição, mas a sua lista de pacientes é comum. Portanto, imagine que em 3 dias diferentes vê o mesmo paciente em 3 clínicas diferentes. A informação fica sempre registada da mesma forma. Não há a necessidade de criar 3 registros ou de andar a migrar pacientes de um lado para o outro. Todos eles estão disponíveis em todos os locais. Dr. José Lemos, relativamente à questão da videoconsulta, a videoconsulta é exatamente igual, portanto a única coisa que há de diferente é o momento do check-in, também depois posso enviar-lhe a informação mais detalhada, uma vez que agora não conseguiremos simular, mas basicamente o que acontece diferente é o check-in, é o doutor fazer, portanto, a perceber-se da entrada do paciente na sala de espera virtual e iniciar a consulta. A partir do momento em que inicia, tudo o resto é exatamente igual ao que acabámos de ver. É uma consulta exatamente da mesma forma, a única diferença é que tem uma janela onde pode ver o paciente, da mesma forma que o paciente tem uma janela onde o pode ver a si, mas do ponto de vista da estrutura e da utilização da aplicação, tem acesso exatamente ao mesmo que acabámos de ver. A questão da receita, neste momento ainda é exigido que tenha uma assinatura manual do médico, portanto teria sempre de contornar esta questão de alguma forma, enviar seguramente que sim, mas provavelmente não em forma digital, porque tudo indica que não será aceito. Com a desmaterialização das receitas, que seguramente já ouviram falar e que agora está próxima, essa questão não será um problema. Portanto, o doutor emite a receita aqui e mesmo que o paciente esteja à distância, terá outra forma de aceder à medicação e de levantar a medicação na farmácia. Doutor Augusto Sampaio, relativamente a esses modelos, é uma das sugestões que já temos também aqui adicionada. No momento ainda não foi possível implementá-la porque queremos também que exista uma diversidade de modelos suficiente, não é, que justifique este esforço de implementação, mas já agora convido a enviarmos alguns exemplos daquilo que necessitaria ou daquilo que faz sentido para si nesta funcionalidade e teremos seguramente essa informação em conta quando nos for possível desenvolver a funcionalidade. Dr. José Lemos, relativamente à assinatura digital, a indicação que temos é que de facto não pode ainda ser implementada. Portanto, isso são regras da SCSS, não são coisas de todo que nós consigamos contornar ou ter alguma força e, portanto, o que acontece é que a receita deve ser impressa e assinada manualmente. Com a desmaterialização, provavelmente entraremos em algum tipo de solução nesse sentido, ou com assinatura digital, ou com outro tipo de certificação, e aí será seguramente mais fácil e permite efetivamente o acompanhamento à distância, uma vez que não há um papel, não é? Não há uma emissão física da receita. Neste momento não é ainda possível. Vou então dar esta nossa sessão
por terminada. Recordo que vamos enviar a todos os participantes este webinar e se eventualmente surgir alguma questão que não tenham visto aqui respondida ou que surja agora no decorrer da utilização, então podem enviar-nos e-mail para suporte@linkedcare.com ou utilizar qualquer um dos tópicos de ajuda que vos mostrei há pouco. Agradeço mais uma vez a todos a vossa presença, espero que esta formação tenha sido útil e estaremos inteiramente ao vosso dispor para qualquer questão adicional. Muito obrigada e uma boa tarde.